de vocês, então a gente começa a nossa gravação. Tá? Então, pessoal, na última aula que a gente estava presente, a gente falou bem no finalzinho já sobre a questão de jurisdição e competência, que é uma coisa importantíssima aqui para que vocês entendam, de que quando o meu processo ele chega no judiciário, né, ele precisa realmente ser atendido por uma pessoa habilitada, uma pessoa competente naquela área. Então, nem todo juiz ele vai saber realmente conhecer, analisar e julgar o meu processo. Mas todo juiz, em regra, está habilitado ali a fazer a sua jurisdição. Só que por uma questão de organização do próprio Poder Judiciário, ele diz o seguinte, espera aí, a gente tem juiz, né, que vai ter habilitado, a depender da matéria, ali se é eleitoral, se é trabalhista, se é criminal, se é cível, a ficar ali realmente restrito à sua área. Até porque é uma questão de lógica, não tem como o juiz tentar conseguir julgar todas as searas possíveis do direito. Então, uma forma de organização, a gente fala que a competência é como se fosse uma divisão da própria jurisdição. Então, professor, ainda não consegui entender o que é a jurisdição. A jurisdição, pense que é a própria representação do Poder Judiciário, tá? Então, a jurisdição ela pode ser entendida ali como uma função soberana atribuída ao próprio Estado, que consiste em aplicar, em julgar de maneira concreta, né, de maneira imparcial, obviamente, pensando isso, de modo que o direito objetivo aos casos que lhes são submetidos, aos casos que são provocados, consiga ser resolvidos pelo Poder Judiciário, né? Os interesses sejam realmente contemplados de alguma forma, atendendo àquela tutela de direitos. Então, essa função jurisdicional representa o próprio Estado. Decorre ali da vedação ao exercício de autotutela. Não sei se vocês lembram, lá nas nossas primeiras aulas, quando eu disse que a gente não pode fazer justiça pelas próprias mãos, porque o Estado ele nos representa. Então, os indivíduos eles não podem tentar resolver os seus conflitos de qualquer maneira. Obviamente, quando eu faço um acordo com a outra parte, é totalmente diferente, né? Mas eu devo me submeter às pretensões do Estado. Eu devo realmente perguntar ao Estado, aos seus órgãos jurisdicionais, né, a um juiz, de como eu posso resolver aquilo se eu não consigo resolver amigavelmente com a outra parte. Então, veja que a jurisdição ela possui uma dimensão pública, né, é de interesse da coletividade, expressa o poder estatal de pacificação social. Então, tem uma função ali social também, que envolve a atuação de órgãos que exercem todo o poder-chave de poder resolver um conflito, mediante um procedimento previamente estabelecido pela própria lei, através de garantias, de princípios adequados com ampla defesa e contraditório. Então, vejam que a jurisdição é o grande poder do Estado. Né? Vejam que eu tenho princípios pelos quais eu já falei para vocês, como a questão da inércia. Né? O Poder Judiciário ele só pode atuar, gente, quando eu provoco. Né? Até então ele é inerte. Até então ele fica lá parado, esperando a minha provocação. Então, enquanto eu não provoco, enquanto eu não bato nas portas do Judiciário, ele é inerte. Só que, ao mesmo tempo, vocês que estão em aula, devem entender o seguinte: o Poder Judiciário, quando eu procuro, né, quando eu procuro esse terceiro aí que deve ser imparcial, tá, formalizar aquele triângulo que eu tanto falo para vocês, eu entendo que tem também ali uma substitutividade, né? Ele substitui a vontade das partes. Então, o Estado ele acaba realmente figurando ali com uma grande substituição da vontade das partes para solucionar aquele conflito. Então, vejo que quando eu procuro o Poder Judiciário, ou seja, o Poder Jurisdicional, lembre-se disso, eu devo entender que a partir do momento que eu tenho essa provocação, né, e aí eu conflito diretamente ali com o princípio da inércia, eu entendo que a decisão proferida tem força de coisa julgada, ou seja, se torna definitiva para as partes, porque é o Poder Judiciário, através do Estado, que está ali resolvendo aquele conflito pelo qual eu não consegui fazer antes. Fala, Antônio. Não, eu só queria bloquear seus microfones, professor, que tem algum microfone aí que está atrapalhando a aula, que não dá para... Perfeito. Não consigo identificar, deixa eu ver aqui, peraí. Vou ter que abrir aqui. Realmente eu acho que é a caça, deixa eu bloquear aqui. Tem alguém com o microfone aberto mesmo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Melhorou? Show. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Antônio. Qualquer manifestação vocês podem fazer, tá? Interrompendo aí para o problema, não estiver entendendo.
Então, vejam, gente, que a jurisdição ela é importantíssima para a gente conseguir entender que eu como Estado, substituo a vontade das partes, afinal de contas, se você está me procurando, eu como juiz, eu tenho que decidir aquilo, ainda que você discorde, ainda que você realmente não concorde com a minha decisão, e aí depois pode até recorrer, mas você tem que entender que aquilo que eu posso aplicar não necessariamente é aquilo que você está pedindo. Né? Então, se o Antônio está processando, por exemplo, quem que mais está aqui na sala? Deixa eu ver. O Antônio está processando o Damasceno, eu entendo que, a partir do momento que o Antônio me procura, ele deve entender que eu vou substituir a vontade das partes. Nem que uma das partes, que no caso foi o Antônio que me procurou, discorde daquilo. Então vejam que a jurisdição é essencial até para eu ter essa força de imperatividade. Né? As decisões elas possuem ali uma força coercitiva, uma força definitiva mesmo perante as partes. E aí, se você discordar, você não vai descumprir. De decisão judicial, a gente descumpre, a gente recorre. Então, vejam que a jurisdição é todo o poder Estado, todo o poder dever pelo qual exige-se aquela aplicação, né, do direito ao caso concreto. Garante-se, obviamente, ali uma resolução de conflito, ou é o que se espera, né, quando a gente procura o poder judiciário, com imparcialidade, com certa coerção, né, coercitividade mesmo, e tendo uma decisão definitiva mesmo para as partes. Beleza, professor, entendi o que é jurisdição. Então, a jurisdição é o próprio poder judiciário, de alguma forma, né? Isso, pronto. A jurisdição é o próprio poder estatal de poder resolver o teu conflito ali quando procura um juiz. Só que quando eu falo de competência, que é isso que eu trouxe para vocês aí na tela, a competência, ela é uma medida ali. É como se fosse uma especificação da própria jurisdição. É como se eu dividisse, né, entre aspas, ali a jurisdição, o poder daquele Estado, a extensão da sua jurisdição, né, o conjunto de regras que distribuem ali a função jurisdicional, e eu faria isso entre os diversos órgãos, entre os milhares de juízes que tem o nosso país, nosso poder judiciário, delimitando ali quem pode ou quem não pode julgar determinada causa. Então, vejam que enquanto a jurisdição eu tenho ali uma derivação diretamente do poder do Estado, né, como um todo, a competência ela é plural, ela é uma divisão. É como se fosse aquela pizza que eu falei para vocês, que eu desenhei no quadro. Né? Eu tenho uma grande pizza, que é o próprio poder judiciário, é a própria jurisdição. Quando eu fatio essa pizza, eu tenho as competências. Então, a competência ela é plural justamente porque ela define ali os limites, a própria organização interna dessa jurisdição, obviamente através de certos critérios, né? Então, eu tenho um critério da matéria, eu tenho um critério ali da pessoa, eu tenho um critério do valor da causa, mas isso não tem muita importância agora para vocês. O que é mais importante para que vocês saibam é que a competência é como se fosse realmente uma especificação necessária, que resulta, obviamente, ali da necessidade de eu conseguir até operacionalizar, né, deixar mais racionável a distribuição da atividade do Estado, mas dizer o seguinte, poxa, não tem como um só juiz resolver todos os conflitos. Imagina um juiz de trânsito tentando resolver um conflito eleitoral ou um conflito criminal. Não tem muito sentido. Então, eu faço essa divisão, gente, em determinadas camadas, em determinadas fatias, como se fosse ali a analogia à pizza, para que vocês consigam entender que o Poder Judiciário ele não tem como dar conta através de uma só pessoa, só juiz. Imagina, se tivesse só um juiz para resolver tudo. Né? Se o próprio Supremo Tribunal Federal, que é um órgão colegiado, a gente sabe disso, muitas vezes não dá conta, porque são 11 ministros, imagina se fosse só um juiz para tentar resolver tudo. Então, a competência ela resulta justamente dessa divisão necessária da própria jurisdição. Então, vejo que eu tenho, por exemplo, a matéria, que é uma coisa que eu vou falar para vocês depois, né? Eu tenho a função, de acordo com a função, o juiz ele vai poder resolver ou não aquele conflito, de acordo com o território, né? Um juiz de São Paulo muitas vezes não vai conseguir resolver um conflito que aconteceu no Maranhão, né? O valor da causa é outra coisa importante. Então, vejo que a competência é uma forma ali, uma quantidade mesmo, né? A doutrina fala disso, é como se fosse uma quantidade da própria jurisdição. É a forma ali pela qual o ordenamento jurídico estabelece essa divisão necessária, essa distribuição da jurisdição, né? Como se fosse ali uma mangueira que você está ali esguichando, e aí realmente cada um daquelas formas que respinga, como se fosse ali a competência dessa jurisdição. A jurisdição é a mesma, é a água, né? É a água que sai da mangueira. Mas a forma como aquela água se distribui ali no campo, por exemplo, é como se fosse a minha competência, de modo bem poético para vocês. Então, a competência
como se fosse essa distribuição necessária da própria jurisdição, até por uma forma realmente de ser racionável. O Poder Judiciário não tem como dar conta através de um só juiz ou através de um só colegiado. Então, eu faço essa distribuição necessária para que eu consiga entender de modo que os juízes eles também precisam ser organizados e habilitados de acordo ali com uma matéria específica. E aí eu trago uma coisa importante para vocês aí que eu trouxe no quadro. A própria competência ela é dividida, né? Eu tenho a competência absoluta e a competência relativa. Professor, beleza, consegui entender o que é jurisdição. A jurisdição, então, é o próprio poder estatal. A competência é uma distribuição dessa jurisdição, certo? Ok. E aí a própria competência tem uma divisão. Ela se divide em absoluta e relativa. Ok. Qual é a grande diferença, então? Um aspecto relevante para que a gente consiga entender essa distinção é que na absoluta, ela não pode ser modificada pelas partes. Quando eu falo de competência absoluta, vocês têm que entender que absoluta é algo completo. É algo que não pode ser modificado, que não pode ser realmente completado, porque é absoluto, o próprio nome já diz. Né? Por outro lado, eu tenho a competência relativa, que é a outra espécie de competência. Qual que é a diferença? Na relativa, as partes podem modificar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que um contrato de vocês seja feito em São Luís, né? Deixa eu ver aqui. Imagina que o contrato de vocês seja feito em São Luís, entre a Josi e o Railan, certo? Só que aí, as partes, no caso a Josi e o Railan, decidem que qualquer tipo de problema com relação à decisão, ao conflito ali, de resolução daquele conflito, seja resolvido em Caxias, e não em São Luís. E aí as partes podem realmente eleger esse foro especial ali de decisão para a tratativa daquele conflito, né? Daquele contrato, no caso. Isso pode ser feito, professor? Pode, porque é uma questão de competência relativa. Agora, imagine o seguinte, isso eu vou falar para você através de exemplos, eu vou já explicar cada um dos conceitos. Mas imagina que esse mesmo contrato, né, que verse ali sobre questões cíveis, um dos envolvidos seja o presidente da República. E aí vocês queiram tratar isso na Justiça Estadual. Pode, professor? Não pode. Porque aí eu tenho uma prerrogativa de função. Ou seja, como eu tenho uma pessoa ali, né, que tem prerrogativas, que tem privilégios, eu não posso levar para qualquer camada da justiça. Então, nesse caso, como tem uma figura de uma pessoa especial, o presidente da República naquele contrato, eu não posso resolver em qualquer camada ali do poder jurisdicional. Eu devo levar para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Então, vejam que a depender do exemplo que eu trago para vocês, de a pessoa que está diferente, ou é uma matéria diferente, é um crime, por exemplo, ou é um lugar diferente, eu tenho muitas possibilidades. Algumas podem ser modificadas, que eu vou falar para vocês, outras não podem. O que é que pode, geralmente, professor, que pode ser modificado pelas partes? Quando eu falo de território, eu posso modificar. Quando eu falo de valor da causa, eu posso modificar. Se eu posso modificar, é relativo. É uma competência relativa. Se eu não posso modificar, gente, se não tem chance de eu poder nem questionar aquela competência, dizer assim, poxa, ao invés de eu levar para cá, eu vou levar para outro juiz. Se eu nem posso questionar isso, é porque é uma competência absoluta. Então vejam que a competência absoluta, né, uma das formas dessa competência se manifestar, é aquela que decorre ali de normas de ordem pública. Ou seja, ela é tão importante do ponto de vista coletivo que eu mesmo não consigo modificar, eu com a outra parte. Nem se eu quiser com o Domini, nem se o Railan quiser ali com a Josi, nem se o Antônio quiser com o Damasceno, eles não vão conseguir modificar, porque a própria lei não permite isso. É uma competência absoluta. Ou seja, se é absoluta, é completo. Né? Então, a competência absoluta ela é estabelecida ali pelo legislador, né, com base em interesses fundamentais da organização judiciária da sociedade. Então, acaba se tratando ali de um tipo de competência que não pode ser modificada. Lembre-se disso. A principal característica da competência absoluta é que ela não pode ser modificada pelas partes. Nem o próprio juiz pode fazer isso. Professor, mas o juiz ele quer resolver logo aquele conflito, mas ele não é competente para resolver. Imagina um juiz de trânsito tentando resolver uma questão eleitoral. Mas ele quer resolver aquilo, professor. Ele pode? Não pode. Nem o próprio juiz pode modificar essa competência. Porque ela é muito importante do ponto de vista público. Foi a lei que criou essa competência. Então vejam que a competência absoluta, né? Quando eu falo principalmente em matéria, quando vocês falarem em matéria, só o que é matéria neste caso? É o assunto.
Poxa, imagina um juiz criminal querendo resolver uma questão ali eleitoral, que é o vice-versa neste caso. Não tem sentido, ok? Então vejam que trata-se de um tipo de competência que não pode ser modificada, não pode ser realmente alterada, flexibilizada, questionada, que visa a proteção de valores essenciais, como a própria estrutura do Poder Judiciário, né? A própria soberania, o funcionamento como um todo. Então, a competência absoluta, eu diria para vocês que ela seria inderrogável. Então, ela não pode ser alterada. Né? Ela não pode ser ali modificada pela vontade das partes, nem mesmo se o juiz quiser, nem mesmo se quiser fazer um acordo com o juiz. Não, juiz, bora resolver isso. Né? Bora fazer isso logo para que a gente consiga logo solucionar esse conflito. Não pode, gente. Felizmente. Ele vai abrir mão dessa competência, né? Ele vai dizer assim, ó, eu não sou competente para fazer isso. Eu não sou competente para conseguir resolver esse conflito e eu vou levar isso para outro juízo, para que o próprio juízo competente ele consiga analisar essa questão. Ok? Fala, Joyce. E, professor, então a questão da competência, ela está relacionada à justiça, se é justiça comum ou justiça especial, é isso? Isso também, exatamente. É basicamente isso, Joyce. É como eu consigo identificar que aquele juiz, né, seja da justiça especial, por exemplo, um juiz trabalhista, ele não pode analisar uma questão que pararia lá na A justiça militar, por exemplo. Pronto, perfeito. Exatamente. Então veja que essa divisão ela é necessária até para eu conseguir ter uma lógica na própria justiça, né? Para que eu consiga realmente especificar cada uma das funções. Porque imagina, numa turma a gente vai fazer um grande trabalho. Cada um de vocês vai ser responsável por uma função. Não tem como eu delegar todas as funções para a Joyce, não tem sentido. Então, é uma questão de lógica mesmo, para eu conseguir realmente dizer assim, poxa, cada um de vocês representa o Poder Judiciário. Perfeito. Cada um de vocês é a minha jurisdição. Perfeito. Mas cada um de vocês vai ter uma competência específica. Cada um de vocês vai ter uma competência pela qual, a depender ali do contexto, da situação, eu posso relativizar ou não. Se for absoluta, não pode. Não pode ser modificado. É absoluta. Lembre-se da palavra. Absoluta é absoluto. É completo. Não posso modificar. Professor, mas é relativa. Se for território, por exemplo, não é relativa? É. Aí eu posso modificar? Posso. Posso modificar. As partes podem modificar. Né? Valor da causa, posso modificar? Posso. Ao invés de eu levar para um juizado especial, eu posso levar para a justiça comum. Ok? Então vejam que a importância de eu conseguir identificar o que é relativo, o que é absoluto, pela própria natureza vocês vão conseguir realmente fazer isso fácil. Poxa, se é uma questão ali eleitoral, tem como levar ali para uma questão criminal? Não. Né? Porque eu estou falando de matéria, e matéria absoluta. Né? Que a própria lei traz sobre isso. Ou Código de Processo Penal, ou Código Eleitoral sobre isso, ou a própria Constituição Federal faz alguma menção sobre essa questão. Então vejam que essa divisão ela é necessária até para eu conseguir entender como é que isso vai repercutir no meu processo. Por que eu digo isso para vocês? Porque quando eu falo de absoluta, por exemplo, aquele exemplo que eu falei para vocês, que o juiz diz assim, não, eu vou resolver. Eu não sou competente para resolver isso, é uma questão eleitoral, mas eu não tenho habilidade para fazer isso, a lei não me permite, mas mesmo assim eu vou resolver, sabe? Aquele juiz que quer resolver tudo. O que isso pode gerar para o meu processo, professor? Nulidade. Pode gerar nulidade. Então, qualquer eventual decisão ali proferida por um juízo absolutamente incompetente para resolver aquela causa, e que mesmo assim ele insiste em fazer isso, é considerada nula. Então, as partes, né, podem, inclusive, se manifestar ali para que realmente seja declarada a qualquer tempo essa nulidade daquele processo. Então, qualquer feito, qualquer decisão que saia daquele processo de um juiz incompetente, meu amigo, sinto muito, mas vai ser nulo. Então, eu tenho toda uma proteção do interesse público, gente. Porque a organização e o funcionamento do judiciário, ele tem uma lógica a ser seguida, né? Tem uma garantia de imparcialidade, tem uma garantia de segurança pública. Então, outro exemplo para vocês, a Justiça do Trabalho, né? Ações que envolvam relação de emprego. Óbvio que a Justiça do Trabalho deve ser julgadas pela Justiça do Trabalho. Justiça Federal, causas em que, por exemplo, a União é presente. Aí eu posso levar isso para a Justiça Federal, né? Então, se o governo federal estou processando de alguma forma aí, por conta da Caixa Econômica Federal, alguma questão aí, né, de indenização, por exemplo, e eu levo isso para um juiz estadual, o juiz estadual ele não pode resolver isso. Ele não é competente para resolver. Não é a União que está presente? Se a União está presente, então eu tenho que levar isso para a Justiça Federal. Então, vejam que a competência ali, de acordo com o exemplo que eu dou para vocês, eu consigo encaixá-la ali numa camada específica.
Professor, ok, entendi que a absoluta ela não pode ser modificada, ela não pode ser questionada, ela tem que ser seguida, que pode gerar, inclusive, nulidade no processo. E a relativa? A relativa, o senhor disse que a gente pode modificar de alguma forma, né? Perfeito, é isso. A relativa, gente, é aquela estabelecida pela lei com base em critérios que visam principalmente a convivência e conveniência, né? Digamos assim, das partes para que eu consiga realmente operacionalizar aquilo da melhor forma. Ele não afeta diretamente o interesse público. Porque se a parte, por exemplo, decide, aquele exemplo que eu dei para vocês, que o meu processo ele vai transcorrer, ao invés de São Luís, mas em Caxias, como é que isso vai afetar diretamente o interesse público? Não vai afetar. Então, a competência relativa, que o grande exemplo que eu dou para vocês é a questão do território, ela pode ser modificada, a depender ali do acordo das partes, né? Ou até mesmo por ausência de manifestação, que é o que a gente chama de prorrogação de competência. Vou até anotar isso para vocês aqui no chat, que isso é importante. Ó. Deixa eu colocar aqui no chat. Cadê? Tá aqui. Ixi. Ó. Prorrogação de competência. O que é isso, professor? Prorrogação de competência. Ó, imagina que por algum motivo o teu processo ele deveria ser julgado aqui em São Luís, né? Mas aí ele foi parar em Teresina, porque a parte, por exemplo, se mudou para lá e acabou se manifestando de que o processo deveria transcorrer lá, mas ele deveria ser julgado aqui. Cabe à outra parte se manifestar contra, dizer assim, opa, peraí, eu quero que aconteça em São Luís e não em Teresina, né? Só um exemplo para vocês. Só que a parte não se manifestou. É o que acontece? Isso que eu coloquei para vocês no chat. Prorrogação de competência. Ou seja, aquele juiz que era inabilitado, que era incompetente até então, em razão deste território, ou seja, do lugar em que se mora, até então ele era incompetente, ele passa a ser porque a parte não se manifestou. E cabe às partes se manifestarem. Dizer o seguinte, olha, eu não concordo com isso. Eu não fiz acordo com a parte para que o processo rolasse lá em Teresina. Eu quero que continue em São Luís. Né? Eu quero que continue na minha cidade. Não tem sentido ser levado lá para Teresina. Eu não concordei com isso em nenhum momento. Mas cabe à outra parte se manifestar com relação a isso. Então, vejam que essa disponibilidade ali de manifestação, ela é pertinente à competência relativa, né? Professor, e havendo a manifestação da parte. Aí, havendo manifestação da parte, aí o juiz vai verificar se realmente é cabível aquela modificação, né? E aí abre, inclusive, prazo para que a outra parte se manifeste. A outra parte que levou o processo para Teresina, por exemplo. E aí, verificando se realmente que não houve acordo, que realmente o processo deveria transcorrer desde o início de São Luís, ele é trazido para São Luís, nesse caso, tá bom? Mas tem que ser manifestado, porque cabe às partes se manifestarem com relação a isso, porque senão acontece essa prorrogação de competência. Beleza, Josinha? Ok, então vejo que eu tenho essa prorrogação, porque assim, se a parte interessada ela não arguir, né, ela não se manifestar ali sobre essa incompetência relativa no momento oportuno, então eu tenho essa vontade ali para dizer assim, ó, juiz, eu não quis que o meu processo viesse para cá, para outra cidade. Deveria estar lá em São Luís, desde o início. Mas eu tenho que me manifestar. Porque senão opera-se a prorrogação da competência, conforme eu falei para vocês. Outra coisa, quando eu falei de competência absoluta, né, completa, a grandiosa, que não precisa de emenda, de complemento, vocês viram que caso ela seja violada, inclusive pelo próprio juiz, se fizer isso, pode gerar nulidade no meu processo. É isso? Com a relativa, não. Eventual decisão ali por juízo relativamente incompetente, não se anula o processo, pelo menos não automaticamente. Né? Depende da manifestação da parte no tempo correto, que é geralmente a contestação. Se isso não for feito, meu amigo, eu sinto muito. Mas aquela competência, aquela incompetência que era relativa, ela passa a não ser mais, porque a parte não se manifestou. Porque não é tão grave. Veja que não é tão grave. É de interesse mais privado a relativa, não é de interesse público. Né? Eu tenho proteção de interesses privados aqui na relativa. Eu tenho uma flexibilização. Eu consigo flexibilizar. Eu consigo conversar com a outra parte. Eu digo o seguinte, fulano, ao invés de a gente fazer esse processo aqui, bora fazer mais lá em Fortaleza, que a gente vive lá. Qualquer conflito que a gente tiver com relação a este contrato aqui, por exemplo, a gente resolve em Fortaleza. O que tu acha? Perfeito, bora fazer isso. Eu consigo flexibilizar isso. Até para eu gerar, inclusive, até mais celeridade processual
com relação a esta competência. Então, vejam que a competência relativa, né, eu consigo conversar com a outra parte porque é um interesse privado, não é interesse público. Que a própria lei permite isso. Né? Então, não gera nulidade caso ela seja desobedecida. Não gera nulidade no processo caso realmente eu tenha essa desobediência ou essa não atenção com relação a essa competência relativa. Veja que a competência, seja no processo civil ou criminal, ela é tradicionalmente fixada ali com base em diversos critérios legais, né? Então, quando eu falo de absoluto, eu falo, por exemplo, de matéria. É uma coisa importantíssima. Quando eu falo matéria, eu estou falando matéria eleitoral, estou falando matéria criminal, estou falando matéria trabalhista, estou falando matéria civil. É isso que vai desencadear no meu processo. Que é isso que vai conseguir determinar quem é o juiz que vai julgar a minha causa. É basicamente isso. Então, os critérios eles são classificados de acordo ali com a forma como ele vai incidir diretamente no meu processo. Por exemplo, na absoluta. E aí eu não quero que vocês gravem isso agora, porque isso não tem tanta relevância, mas é só para que vocês entendam a natureza realmente de como ela pode se manifestar. A absoluta, por exemplo, ela pode ser material, certo? Deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês no slide. Deixa eu passar. Ó, absoluta, até trouxe aqui, ó, pode ser verificada a qualquer momento no processo de ordem pública. Por exemplo, isso aí é a título de exemplo, tá? O próprio Código de Processo Civil traz essa menção também. A CLT traz essa menção. Ó. Eu tenho um caráter de indisponibilidade. Quando é absoluta, meu amigo, eu não posso dispor desse direito. Eu posso dizer o seguinte: não, juiz, eu disponho desse direito e ao invés de o juiz que deveria ser o eleitoral tratar sobre isso, na verdade, você que é um juiz do trânsito vai tratar. Não tem sentido. Isso é indisponível. Nem se eu quiser abrir mão, eu não posso. Então, se não observado, conforme eu coloquei para vocês, ó, leva à nulidade daquele processo. Se ele não for contemplado, observado, obedecido, eu posso gerar nulidade no processo. Por outro lado, a relativa não acontece isso. Ó. Ela não pode ser declarada de ofício. Né? Cabe às partes se manifestarem. Ou seja, o juiz ele vai observar muitas vezes que ele é incompetente em razão do território, ou seja, uma incompetência relativa, e mesmo assim ele vai ficar calado, porque não é interesse público. Não cabe ao juiz dizer aquilo, ó, eu sou incompetente em razão do território. Cabe às partes se manifestarem com relação a isso. Então, eu coloquei até um exemplo para vocês. Lá na Justiça do Trabalho, o reclamado ele tem um momento certo para fazer isso, né, que é na contestação. Na verdade, no processo civil como um todo, eu tenho a contestação ali como uma forma de manifestação preliminar com relação a essa incompetência relativa. Mas eu tenho que fazer isso. Porque se eu não fizer, eu caio naquele mecanismo, naquele fenômeno jurídico que eu falei para vocês na aula passada, que é a pré-clusão. O que é a pré-clusão, professor? A pré-clusão acontece quando eu não me manifesto no tempo hábil durante o processo. E aí, quando eu não me manifesto durante este tempo hábil, que a própria lei vai dizer, geralmente, para o processo trabalhista, por exemplo, 5 dias, né? E para o processo civil como um todo, 15 dias, mas se eu não fizer isso, preclui-se o direito. Ou seja, aquele direito pelo qual existir, ele passa a deixar de existir. Você precisa se manifestar, porque senão acontece a preclusão. Não confundo a preclusão com a prescrição. A prescrição acontece antes mesmo de iniciar meu processo. Eu falei isso para vocês na aula passada. A prescrição é o meu fundamento para eu conseguir impulsionar aquele processo, para ele poder chegar na justiça. Se acontece a prescrição, aquele processo ele nem vai existir na justiça. Ele nem chega realmente a existir. O embrião ele nem consegue se desenvolver. Por outro lado, a preclusão, que é isso que eu estou falando agora para vocês, ó, preclusão, vou anotar aqui no chat, para que não confunda. A preclusão, pronto, vou colocar o conceito aqui, ó, acontece durante o processo. Preclusão. Estou colocando no chat, tá? Para que vocês vejam. Já prescrição acontece antes do processo existir. Por que eu estou falando isso? Porque para competência relativa, gente, é aquela que é interesse das partes, certo? É interesse privado. Para competência relativa, eu preciso me manifestar, eu como parte. Não cabe a mim o interesse? Não cabe ao juiz, não cabe ao Ministério Público, não cabe à coletividade, não cabe à sociedade. Cabe a mim como parte. Se eu não me manifesto, se eu não reclamo, se eu não digo assim, é juiz, o senhor não é competente. Se eu não faço isso, esse tipo de reclamação, meu amigo,
o teu direito ele preclui. Ou seja, ele passa a deixar de existir no próprio processo. E aí o artigo 64 e 65 do Código de Processo Civil, depois vocês façam essa visitação ao Código de Processo Civil, ele faz menção a isso, a essa questão da preclusão, por exemplo. Né? Que é quando eu tenho esse interesse ali de realmente me manifestar e eu não faço, porque eu simplesmente não quero, ou porque realmente eu vacilei, perdi o prazo com relação a isso, e aí o juiz diz assim, eu sinto muito, mas eu era incompetente antes em razão da competência relativa, ou seja, em relação ao território, por exemplo, e eu passo a ser, porque você não se manifestou, eu passo a ser porque realmente você não conseguiu ali se manifestar no tempo hábil. Então vejam que essa competência relativa, ela precisa, inclusive, ter um prazo correto para que realmente até o processo ele consiga andar. Imagina ele ficar esperando eternamente ali você se manifestar com relação à questão do território. Tem sentido. Primeiro que tu tem um tempo para isso. Se tu não se manifestou no tempo hábil com relação a este processo, eu sinto muito, mas ele vai para frente mesmo assim. Ok? Fala, Joyce. Joyce e Antônio. Oi, professor. Então, a prorrogação de competência é um resultado da preclusão, correto? Não entendi. A prorrogação de competência é resultado da preclusão. Perfeito. Exatamente, Antônio. A prorrogação de competência é uma consequência da minha não manifestação, ou seja, da preclusão do meu direito. Perfeito. Exatamente isso. Entendi, Ok? Veja o raciocínio do Antônio. Professor, então, quando eu não me manifesto, preclui o direito, não é isso? Isso. E o que acontece? Prorroga-se a competência. O que isso quer dizer? Aquele juiz que era incompetente antes, em razão do território, por exemplo, ele passa a ser. Ou seja, eu prorrogo. Eu aumento essa competência dele. Ok? Vou passar aqui para vocês. Ó, competência material. Eu coloquei como exemplo, só para que vocês vislumbrassem, porque a gente tem que escolher um grande exemplo para que isso seja elucidado na cabecinha de vocês. Mas isso serve para toda e qualquer matéria, tá? A competência material, ela é importante para eu conseguir entender que cada ramo, cada camada que eu falei para vocês ali da justiça, tem uma matéria específica para ser analisada. Por exemplo, ações envolvendo o direito do trabalho. Quem é que vai julgar, gente? Ações envolvendo o direito do trabalho. Relações de trabalho, vínculos empregatícios. Quem é que vai julgar? A Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, óbvio. Ações previdenciárias, professor, que tem o INSS ali figurando, que é uma autarquia federal. Quem é que vai julgar? A Justiça Federal. Justiça Federal. Olha só como o raciocínio de vocês está indo no ramo. Então, vejam que eu tenho uma lógica por trás disso. Professor, direito de família, quem é que julga geralmente? Justiça Estadual. Então, para isso, vocês têm que pegar o Código de Processo Civil para conseguir entender essa especificação necessária. Olha só o que eu coloquei para vocês aí na competência material da Justiça do Trabalho, para que vocês entendam essa lógica que eu estou falando. Lá no artigo 114, não é da CLT não, gente, é da Constituição Federal, fala o seguinte, ó, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, muito óbvio, né, abrangidos os entes do direito público externo, da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Professor, então, peraí. Então, mesmo envolvendo União, neste caso, não vai para a Justiça Federal, vai para a Justiça do Trabalho? Exatamente. Por quê, professor? Porque a lei é que diz. É a lei é que diz isso. Nesse caso, é a Constituição Federal que está dizendo. Então, se a Constituição Federal disser que mesmo nesse caso, só que, obviamente, tem que ter uma relação de trabalho ali, entre a União e aquele trabalhador, por exemplo. Nesse caso, tendo essa relação entre a União, ou um órgão que represente a União, e um trabalhador, o que eu vou fazer? Eu vou ingressar na Justiça Federal ou na Justiça do Trabalho? Justiça do Trabalho. Porque quem diz isso é o artigo 114 da Constituição Federal. Ações que envolvam o exercício do direito de greve. Greve, trabalhador. Justiça do Trabalho. Ações sobre representação sindical. Briga entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores. Leva para onde, professor? Justiça do Trabalho. Quem é que diz isso, professor? Artigo 114 da Constituição Federal. O que é isso, professor? Competência absoluta. Posso modificar, professor? Não posso.
Entenderam? Então, a competência absoluta ela é muito completa, gente. Por que ela é completa? Porque a própria lei, ou a própria Constituição Federal, ou o Código de Processo Civil, ou outro código que vier a dizer, vai falar expressamente sobre isso. Já a territorial, que é um exemplo de relativa, ela estabelece a competência com base no local onde o processo ele deve tramitar, geralmente em função ali da residência, por exemplo, do réu. Né? Então, imagina que a Joyce está processando o Antônio por um suposto crime. Só que a Joyce mora em Caxias e Antônio mora em São Luís. Onde é que vai transcorrer este processo? Em Caxias, que é o da Joyce, ou em São Luís, que é o do Antônio? Eu tenho prioridade para o réu. Onde foi feita a denúncia, não, professor? No caso, seria onde a Joyce está, não é isso? Pois é, essa seria a lógica. Mas o que o Código de Processo Penal diz? Ele prioriza o local do réu. Então, o local que deve tramitar é da residência do réu. Se o réu agora mora em São Luís, meu amigo tem que tramitar em São Luís. Ok? Então, a lógica por trás disso é dizer o seguinte: não é o réu que está sendo chamado, você não está processando alguém, né? Não é alguém que você quer que se prive de liberdade ou condene por algum crime, então eu tenho que priorizar, neste caso, o réu. Ou seja, o meu fundamento por trás disso é que seja julgado em São Luís. Professor, mas a parte que, no caso, é o Antônio, o réu não se manifestou. E é uma competência relativa. Nesse caso, ele não se manifestando, pode se prorrogar? Aí, beleza. Eu posso entender que pode se prorrogar com relação a isso. Mas, até então, deve realmente tramitar ali no local de residência do réu. Vejam que até para facilitar a questão do acesso à justiça, né, conseguir racionalizar os serviços judiciários, reduzir, inclusive, alguns custos para as próprias partes, eu tenho que ter realmente ali, como regra geral, o foro do domicílio do réu, por exemplo. Questões que envolvam imóveis, por exemplo, professor. Onde é que vai ser discutido? No local da situação do imóvel. É a lógica. Ações de alimentos, professor. No foro, né, no local do domicílio do alimentando. Então, regra, a competência territorial ela é relativa, podendo ser modificada pelas partes. Caso não aconteça, por exemplo, né, eu tenho essa preclusão do meu direito, e aí tem essa prorrogação da competência, conforme eu falei para vocês. Vejam que eu tenho, inclusive, essa importância com relação a essa divisão, para que vocês entendam que esta competência relativa, ela pode ser modificada, obviamente, pelas partes, só que eu tenho um prazo para isso, né? Não é eternamente também. Não é um juízo de valor que eu faço de forma eterna com relação a esse meu direito. Ok? Deixa eu passar aqui para vocês. E aí, ó, eu trouxe alguns conflitos de competência para vocês. Ainda no exemplo da Justiça do Trabalho, observem o seguinte. Vou colocar para vocês como exemplo. Imagina que o Antônio ele seja um juiz do trabalho do Maranhão. E a Joyce também, outra juíza do trabalho do Maranhão. Imagina que o Antônio ele julga uma causa bem parecida com a da Joyce. Né? Que o trabalhador, por exemplo, esteja reclamando ali questão de insalubridade. E aí o Antônio ele decide ali em favor do trabalhador com base ali no aspecto de 40%, uma porcentagem de 40% ali em favor do trabalhador. Já a Joyce, ela julga em desfavor do trabalhador, porque ela disse que naquele caso, bem semelhante ao julgado pelo Antônio, não haveria por que ela conceder essa margem ali de 40%. Aí tem um conflito de competência. Né? Eu tenho ali um conflito de competência com relação à análise daquele dissídio, daquele problema em torno do trabalhador. O que eu posso fazer? Eu, como advogado ali da parte, ou um advogado de um novo processo, de um outro trabalhador, por exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso levar aquele conflito de competência, né, já que há ali uma questão de um juiz A e um juiz B dizerem coisas diferentes, eu posso levar aquela questão diretamente para o tribunal. Neste caso, o Tribunal Regional do Trabalho. Porque aquele tribunal pelo qual tanto o juiz Antônio como a juíza Joyce estão vinculados. Só que um diz uma coisa e o outro diz uma outra coisa. E aí, quem é que vai resolver esse conflito? O tribunal pelo qual está superiormente, de forma hierárquica, com relação a eles. Ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho. Isso acontece para qualquer outro ramo, gente. Se houver qualquer tipo de outro conflito com relação a competência ou assunto pelo qual aquele juiz
tá discorrendo com relação ao juiz 2, eu posso levar isso para o tribunal dizer assim, peraí, neste caso é a Joyce que tem razão, ou neste caso é o Antônio que tem razão. Até para eu criar aquilo que vocês estão estudando, que é a jurisprudência. Quando eu falo de jurisprudência, eu estou falando de falta de conflito, né? Como se fosse uma uniformidade pelo qual o Poder Judiciário, como um todo, ele reúne e diz assim, a partir de agora, todas as decisões que mencionarem determinado assunto ou determinada competência com relação a qualquer tipo de conflito vai ser resolvido dessa forma, né? Só que isso tem que nascer a partir da análise de um tribunal. Quando há qualquer tipo de conflito com relação a isso, eu tenho que levar isso para um tribunal superior. Outro exemplo que eu coloquei para vocês, eu tenho uma briga entre os TRTs. Então, enquanto o TRT do Maranhão diz uma coisa, o TRT de São Paulo diz uma outra coisa, sobre questões parecidas. Quem é que vai resolver esse conflito de competência? O Tribunal Superior do Trabalho, TST. Porque eles estão acima dos TRTs. Estão lá na terceira instância já. Está lá em Brasília, inclusive, TST. Então, vejam que eu tenho um conflito aqui entre os tribunais regionais do trabalho. O do Maranhão diz uma coisa sobre um assunto. O de São Paulo diz outra. Isso é possível, professor? Demais. Às vezes, os próprios tribunais não têm essa organização com relação à sua competência. E aí, quem é que decide neste caso? O Tribunal Superior. Neste caso, o Tribunal Superior do Trabalho. Que é ele que está acima dos TRTs. Professor, TRT, que foi outro exemplo que eu coloquei para vocês, a terceira linha. Observem o slide. TRT e TRF, é o Tribunal Regional Federal. Quem é que resolve isso? São de justiças diferentes. Um é da Justiça Especial e outro da Justiça Comum. Quem é que resolve isso? O STJ, que é o grande tribunal, depois do STF. E isso aí está lá no artigo 105 da Constituição Federal. Então, tem uma briga entre grandes tribunais de justiças diferentes, né? Um é da Justiça especializada, que é o Tribunal Regional do Trabalho, e outra da Justiça Comum, que é o Tribunal Regional Federal. Quem é que resolve isso? É o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Professor, qual é a importância disso? Para eu conseguir entender, gente, que há conflitos de competência também. Às vezes, o próprio juiz ele não vai saber se ele é competente, porque a própria lei ela é omissa com relação a isso. Então, ele não vai dizer assim, poxa, peraí, eu não sei porque o STF ele decidiu, a partir de 2023, por exemplo, que eu não tenho mais competência para analisar essa situação específica aqui no ambiente de trabalho. Já não cabe mais a mim, já cabe à justiça comum. Poxa, e agora? Será que eu decido ou não? Não, acho que eu vou decidir. Aí, o que o advogado da parte pode fazer? Peraí, ele não é competente para fazer isso. Opa, mas em São Paulo já disseram que ele é. Tem um conflito de competência aqui. E aí, quem que eu levo? Levo para o TST. Se eu tenho um conflito ali entre os TRTs, entre os tribunais regionais do trabalho, levo para o TST. Então, a importância disso não é para que vocês gravem isso agora, não, tá? Esses conflitos de competência. É só para que vocês entendam a lógica por trás de toda a competência. Se eu tenho um juiz que é habilitado para fazer aquilo, ele tem que ser habilitado somente para fazer aquilo, do âmbito do que a lei reservou. Ele não pode extrapolar as suas funções por achar que ele vai resolver aquele conflito, para pacificar o litígio, enfim, para resolver, de qualquer forma, aquilo para as partes. Não é assim que funciona, gente. Então, ele sabendo que ele é incompetente, ou as partes se manifestando com relação à sua incompetência, ele tem que ficar inabilitado. Ele vai dizer assim, não, de fato, realmente, eu sou incompetente, então deixa eu distribuir esse processo, deixa eu redistribuir esse processo para o juízo competente. Então, ele passa realmente a parar a partir dali, ele para as suas funções, ele finaliza as suas funções a partir dali, e ele repassa aquele processo para o juiz habilitado, para que ele realmente consiga vislumbrar essa sua incapacidade de poder resolver aquele conflito. Que a própria lei, a própria Constituição Federal falou de alguma forma com relação a isso. Vejam que, quando eu falo de competência absoluta, eu estou falando de matéria, principalmente. Eu estou falando de função. Por que, professor, função? Porque imagina que um processo que deveria começar lá no primeiro grau, lá no juiz do trabalho, já que a gente está falando de justiça do trabalho, por exemplo, vai parar lá no Tribunal Superior do Trabalho. Que diabo que esse advogado ingressou diretamente na terceira instância? Tem sentido? Não tem sentido. Ele tem que começar lá no primeiro grau.
Então, estou falando aí de competência funcional, da posição hierárquica, entendo assim, né, do órgão dentro da estrutura do Poder Judiciário. Que é ele que define quem deve atuar em cada fase, em cada ramo, em cada grau do processo. Então, eu distribuo as funções dentro da estrutura judiciária, não é à toa, é para que eu consiga organizar a atuação entre os juízes de primeira instância, e aí depois eu tenho o órgão recursal, que é a segunda instância, aí eu tenho a terceira instância, que são os maiores tribunais do nosso país, né? São os órgãos ali que conseguem organizar a nossa jurisprudência que eu falei para vocês, né? Então, o juiz de primeiro grau, ele julga a tua causa inicialmente. Professor, eu discordo desta sentença. Para quem que eu faço? É para o próprio juiz? Não, para o tribunal. Ele quem vai julgar o recurso, não é isso que acontece? Professor, não tem um juízo, dependendo do processo aí, se é um processo criminal, tem um juiz da execução, não tem? Exatamente. O juiz da execução, ele vai julgar só a execução. Ele não vai julgar aquela tua parte inicial. Ele é responsável pela fase de execução da tua sentença. Então, vejam que quando eu falo disso, quando eu falo de função, hierarquia do Poder Judiciário, né? Se eu estou falando de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, se eu estou falando de matéria, eu estou falando de algo que é muito importante, gente. Se é tão importante assim, ele é público. Se ele é público, ele é competência absoluta. Eu não posso relativizar. Eu não posso flexibilizar. Eu não posso modificar, nem se o próprio juiz quiser. Agora, quando eu falo de território, quando eu falo de valor da causa, quando eu falo desses aspectos que não são tão importantes com relação a esses outros, aí eu estou falando de competência relativa. Né? Estou estabelecendo ali em função da qualidade, da posição jurídica das partes, porque é uma manifestação exclusiva delas naquele processo. As partes que decidiram que aquele processo não vai transcorrer em São Luís, vai transcorrer em Fortaleza, vai transcorrer em Manaus, a depender aí da condição das partes. Elas que escolheram assim. Se elas que escolheram assim, meu amigo, cabe a elas levar esse processo para outro lugar. Porque o território não é tão importante neste caso. Ok? Então vejam que a relativa ela garante o tratamento processual diferenciado, em razão, por exemplo, da dignidade, do interesse, da vontade específica das partes. Então, eu tenho essa competência ali, por exemplo, em razão do valor da causa, né, que é fixada ali conforme o valor econômico atribuído à causa, não das pessoas, da causa, o valor que eu atribuo à causa. Toda petição inicial que vocês pegarem tem que ter um valor da causa. E o Código de Processo Civil ele foi muito feliz para dizer o seguinte: mesmo ações ali que você não tem muita noção de quanto vai dar isso futuramente, mas eu tenho que estabelecer ali um valor. Esse seja um valor simbólico, para que eu consiga entender, inclusive, para onde aquele processo vai parar, né? Para eu consiga visualizar e racionalizar a distribuição daquele processo e possibilitar o julgamento de causas de menor complexibilidade por juízos inferiores, né? Nesse caso, juízes especiais de menor potencial, por exemplo. Então, eu especifico órgãos para causas de menor ou maior complexidade para evitar, inclusive, uma sobrecarga do judiciário. Por exemplo, quando eu falo de valor da causa. Causas até 40 salários mínimos, vocês sabem que eu posso levar para um juizado especial. Né? Tem uma lei que protege isso, a Lei 9.099 de 1995, que ela traz esse aspecto. E causas pelas quais vislumbro ali até 40 salários mínimos, eu posso levar diretamente para um juizado especial civil. Professor, mas eu posso levar para a justiça comum? Pode, você pode levar para a justiça comum. Mas entendam que a partir do valor da causa, neste caso, eu posso levar para um juizado especial civil. E qual seria a vantagem, professor? Lá é mais célere. Lá é bem mais rápido do que a justiça comum. Então veja que tem uma vantagem neste caso. Né? Professor, e quando ultrapassa os 40 salários mínimos, ainda assim eu posso levar para o juizado especial civil? Não. Aí, neste caso, você tem que levar para a vara civil comum. Então, vejam que a competência em razão do valor da causa, ela até pode ser relativa, mas, neste caso, tem um limite. Né? Tem um limite estabelecido pela própria lei. Neste caso, é uma relativa ali com certos limites. Porque, abaixo de 40 salários mínimos, eu posso levar para a justiça comum, não tem problema não. Aí já é uma escolha da parte. Mas, acima disso, tem que ser realmente obrigatoriamente na vara civil comum. Mas vejo que a relativa, ela me permite conversar. Ela me permite flexibilizar. Ela permite dizer o seguinte: poxa, eu não quero aqui, eu vou levar para ali. Eu já não quero aqui. Eu não quero em São Luís, eu vou levar para outro lugar. Poxa, as partes estão morando em São Paulo agora. Tem sentido o contrato, mesmo que tenha sido feito em São Luís, ser julgado em São Luís? Não. Estou morando em São Paulo. A outra parte também está em São Paulo. Bora resolver isso em São Paulo. Ou seja, eu consigo modificar isso.
Quando é relativa. Quando é absoluta, não. Imagina, um juiz criminal, eu digo o seguinte, não, bora relativizar. Ao invés de você poder resolver essa questão aqui criminal, você vai resolver também a minha questão trabalhista, você vai resolver minha questão previdenciária, você vai resolver minha questão tributária. Vocês, não, tudo bem, eu vou resolver tudo isso. Não tem como, gente. Porque é matéria. E matéria é importante do ponto de vista constitucional. Se a matéria é absoluta, se é absoluta, eu não posso relativizar. Eu não posso modificar. Então vejam que esses critérios, eles são importantíssimos para eu conseguir entender até que ponto as partes têm essa vontade ou não, né? Até que ponto eu consigo discutir aquilo, que se é matéria, eu consigo discutir aquilo de acordo com aquela matéria específica daquele juiz, né? Quando é território, eu posso relativizar. Quando é valor, eu posso relativizar. Agora, quando é matéria, hierarquia, função, né? Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo abrir mão. Porque aquilo foi a própria Constituição, foi a própria lei que manteve isso, que determinou, e por isso eu não consigo fazer esse tipo de flexibilização. Ou seja, se o Antônio me perguntasse agora, professor, então, cabe prorrogação de competência para uma competência absoluta? Não cabe, ok? Para relativa, cabe. Ou seja, as partes não se manifestando, aquela competência, ela permanece. O juiz que era incompetente em razão ali do território, se as partes não se manifestarem, ele vai ser competente. Eu sinto muito. Na relativa. Na absoluta, não. Professor, mas eu cheguei na sentença com aquele processo. E eu só percebi depois que aquele juiz ele era incompetente em razão da matéria. Ele não deveria julgar. O juiz era trabalhista e ele julgou um crime. Meu Deus, pode? Não, não pode. Mas mesmo assim ele julgou. E aí, o que acontece? Chegou na sentença, ele já decidiu. O que vai acontecer? Posso gerar nulidade naquele processo. Ele não é incompetente em razão da matéria? Pois pronto. Posso gerar nulidade em todo aquele processo. Se ele é incompetente, ele sabe disso, inclusive, ele deveria fazer de ofício, dizer assim, ó, eu sou incompetente com relação à matéria. Eu não posso decidir. O juiz de ofício, gente, quando ele é incompetente em razão da matéria, né, como é competência absoluta, ele verificando isso, meu amigo, ele tem que se declarar de ofício. Professor, mas ele não se declarou. As partes podem fazer, dizer assim, ó, ele é incompetente. Podem. O Ministério Público pode fazer? Pode. Qualquer outra parte que esteja ali vinculada ao processo pode apontar essa incompetência absoluta? Pode. Por quê, professor? Porque é competência de ordem pública, gente. Quando eu estou violando isso, eu estou violando diretamente a Constituição Federal. Ninguém pode violar a Constituição Federal, que ela é a nossa lei maior. Nem o próprio juiz pode fazer isso. Então isso não pode ser conversado, tem que ser obedecido. Já a relativa, não. A depender ali do valor da causa, do território, eu posso abrir mão, posso conversar, posso flexibilizar, posso dizer assim, ó, não, doutor, eu sei que o senhor seria incompetente em razão do território, mas vamos abrir mão, eu e a outra parte. Vamos abrir mão e aí a gente continua aqui com esse processo. Aí sim, aí eu posso flexibilizar isso. Posso deixar isso ser modificado pelas partes. Só que tem que ser expresso pelas partes. Ok? Perfeito? Deixa eu passar aqui para vocês. Ok? Alguma dúvida com relação à competência, gente? Então é isso. É basicamente isso que vai cair na nossa prova, explorando esses aspectos. Né? Obviamente eu quero que vocês estudem essa questão da diferença entre a competência absoluta e a relativa, para que a gente consiga entender que uma eu consigo modificar, que é a relativa, a outra eu não consigo, que é a absoluta. Uma é de ordem pública, que é a absoluta, e o próprio juiz pode se manifestar com relação a isso, ok? E a outra não, é de caráter privado, é de interesse das partes. Basta elas se manifestarem ali para que realmente o processo ele seja paralisado, ok? Beleza? Tendo a relativa, então, vai caber só a nós mesmos mudar, né, professor? Caso a gente veja que o juiz não tem a competência, a gente pode pedir essa modificação dele, certo? Exatamente. Certo. Exatamente. Na absoluta só cabe ao poder mesmo. Não, na absoluta, qualquer uma das partes, Aylan. Ela não é absoluta, ela não é completa. Na absoluta, sim. cabe a qualquer uma das partes. O próprio Ministério Público pode pedir. O próprio juiz ele pode dizer que ele é incompetente na absoluta. As partes podem fazer isso, tá? Um terceiro que esteja envolvido, ele pode apontar que ela é incompetência absoluta. Na relativa, não. Na relativa, Railan, basta, tem que ser as partes.
O juiz ele não pode se manifestar. Porque na relativa, ela é menos importante, entenda assim. Na relativa, é interesse privado, não é interesse público. Na relativa, então, as partes que têm que se manifestar com relação àquilo. Beleza? Pronto, certo, professor. Perfeito. Então, E, professor, Oi. essa sobre as competências, ela vai ser discursiva ou vai ser objetiva? Ai, não sei, Na Joyce. prova. Vocês querem esse spoiler, né? Professor, cadê os spoilers, professor? Olha Deixa eu os ver aqui, spoilers. peraí. Porque eu prometi para vocês, né? Deixa eu abrir aqui. Mas Nos eu acho que eu ajuda mandei, aí, mas eu professor, a acho que eu mandei situação para está Grace. complicada. Ela não mandou para Hein? vocês, não? Eu mandei para Quem? Grace, inclusive. Para Grace? E eu, professor, como é que eu fico? Mas deixa eu mandar aqui. Pensei que ela tivesse compartilhado com vocês. Deixa eu abrir aqui. Ó, para as discursivas. Estudem a competência, Uhum. prescrição, tá? Prescrição. E tipos de ações, que é isso aqui que eu vou falar agora para vocês. Só isso, as discursivas. Querem saber das objetivas? Como, professor, você pode repetir que eu saí, eu não ouvi. Ó, discursivas. Estudem competência, principalmente essa questão aí do aspecto que diferencia competência absoluta e relativa. Estudem prescrição, os efeitos de uma prescrição, por exemplo, tá? E os tipos de ações judiciais, que é isso que eu vou falar agora para vocês. Certo, pegar uma caneta aqui e anotar. Deixa eu colocar aqui no chat, peraí. Pronto. Para as objetivas, estudem conceitos de jurisdição, deixa eu anotar aqui. Jurisdição, litispendência, deixa eu ver o que mais que eu cobrei aqui. Petição inicial, né? Óbvio, com aquele que a gente mais trabalhou, inclusive. Petição inicial. Deixa eu ver. Preclusão e prescrição. É preclusão. Preclusão e prescrição. Estou anotando no chat, vou já mandar. E a outra também fala de preclusão e prescrição, então não vai ficar repetitivo. Aí você só estuda a questão dos prazos, ali, como é que acontece na contestação. Eu vou botar entre parênteses, tá? Como acontece, por exemplo, na contestação. Pronto. Ó, bem bonitinho aí para vocês, ó. Aí tem as discursivas e as objetivas, ó. Poderemos usar o VAG? Sim. Levem o VAD-MECO de vocês. Tá bom? É isso, gente. A gente trabalhou. Eu vou falar agora sobre tipo de ações para vocês e a gente encerra. Tipo de ações é uma coisa bem simples. Ó, vou continuar, tá? Para a gente encerrar. Tipo de ações é uma coisa bem simples. Ótimo. Observem que a ação é o meu direito, né, de exigir do Estado que ele resolva aquele meu conflito, né? É exigir do Estado o exercício da atividade jurisdicional. Professor, então a ação ela não se confunde com o processo, né? Não. Eles são irmãos, mas eles não se confundem. Que a ação é o teu direito ali quando tu tem qualquer tipo de conflito e aí tu quer levar aquilo para o Poder Judiciário.
o processo ele só começa a existir quando eu consigo contemplar aquelas condições da ação que eu já falei para vocês, né? Que é o interesse processual e a legitimidade das partes. Ou seja, um dá origem ao outro, mas não são a mesma coisa, tá? A minha ação é o direito de exigir do Estado o exercício da atividade jurisdicional. É dizer, basicamente, Estado, me ajude. Eu não estou conseguindo resolver isso com fulano. Então, me ajude. É um direito processual. Observem isso que eu coloquei isso para vocês no segundo tópico aí, ó. A ação é um direito processual e não material. Isso é a teoria publicista que fala. Professor, por que é um direito material, por que é um direito processual e não material? O que vocês acham? Por que minha ação ela tem como característica principal uma análise processual e não material? Qual é a lógica por trás disso? O que vocês acham? Eu dou 100 pontos para quem acertar isso aí. Mas 10 segundos. A questão das normas processuais e as normas materiais em relação a isso? Isso. Por que minha ação ela é um direito processual e não material? É porque as normas processuais que são o caminho para que consiga a garantia dos bens, né? Perfeito, perfeito. Tá quase lá, Antônio, quase lá. Alguém mais? Se ninguém mais complementar, eu dou 100 pontos para Antônio. Me cobre, viu, Antônio? Me cobre que eu te dou 100 pontos. Ninguém mais? Se ninguém der uma resposta melhor, os 100 pontos vai para Antônio. Perfeito, pronto. É de Antônio para garantir a legitimidade. Não é exatamente isso. Vou responder por quê. O Antônio está no rumo certo. Professor, por que a ação é um direito processual e não material? Porque quando você bate nas portas da justiça, não necessariamente o juiz ele vai conceder aquele teu pedido. Ou seja, não necessariamente ele vai atender a tua matéria, aquilo que tu está pedindo materialmente. Por outro lado, ele tem que analisar o teu processo. Se eu conseguir estabelecer as condições da ação e o teu processo ele tiver as características ali para ser recebido, ele vai ter que ser recebido. Ainda que o juiz ele não concorde com o teu pedido. Ainda que ele não consiga te conceder aquele pedido. Ou seja, na prática, é um direito processual, porque o teu processo, o teu direito de ação é um processo que tem que ser recebido futuramente pelo juízo, né? Caso realmente contemple as condições, mas não necessariamente é algo material, porque não necessariamente o juiz ele vai atender aqueles pedidos, ok? Então, por isso que é a teoria publicista que diz isso, que a ação como um todo é um direito processual, porque não necessariamente eu vou ter uma resolução do mérito ali. Não necessariamente eu vou ter ali um atendimento ao que eu fiz, ao que eu pedi para o juiz. Por outro lado, quando eu falo de matéria, eu estaria falando de pedido, né? De análise ali de pedido, de resolução de mérito. E você sabe que muitas vezes eu tenho petições que são analisadas, mas sem a resolução do mérito. Ou seja, eu foco no aspecto processual e não material. Então, toda ação tem que ter ali o aspecto processual, mas não necessariamente ela tem um aspecto material envolvido. Perfeito? É isso que a teoria publicista diz pra gente. Fala, Joyce. Levantou a mão. Entenderam? Então vejam que a ação ela é um direito processual justamente por isso. Porque, eminentemente, eu tenho que estar aquilo carregado de processualismo básico, ou seja, atender às regras processuais, pelo qual o Código de Processo Civil traz para a gente, o Código de Processo Penal, por exemplo, mas não necessariamente aquele teu pedido ele vai ser aceito. Ou seja, não necessariamente a tua matéria vai ser atendida. Fala, Joyce. Professor, às vezes as pessoas ingressam na justiça, né? E às vezes, por exemplo, há o julgamento e você acaba, não é nesse caso, que você perde, não ganha nada, mas foi avaliado, mas o julgamento não foi avaliado. Exatamente, exatamente, Joyce. Exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Às vezes, tu tem todas as condições ali previstas no teu processo. Né? Tu tem o interesse processual, tu demonstra que, de fato, aquele juiz ele consegue analisar o teu pedido, que tem uma utilidade pública com relação àquilo. Tu demonstra que tu é a Joyce, tu é a autora, ou tu é a ré, enfim, e tu faz parte daquele processo. O juiz ele vai ter que analisar, mas não necessariamente ele vai dizer assim, poxa, a Joyce não tem razão. Ou nenhuma das partes vai ter razão aqui neste caso. Que o processo não tem mais nem sentido, mas ele vai ser analisado. Ou seja, o processo ele passa a ser analisado, né? As questões processuais vão ser analisadas, mas a matéria em si ela não tem interesse para o juiz, que aquilo não tem muito sentido. Então os pedidos eles não vão ser nem analisados com relação
aquele andamento daquele processo. Ou seja, o caráter mais importante da ação é o aspecto processual, porque ele tem que ser recebido. O aspecto material é subjetivo, que cabe às partes conseguir realmente demonstrar, através de provas, de que aquilo realmente tem um respaldo para ser analisado do ponto de vista material. Ok? Por isso que vejam que a parte processual ela é mais importante do que a material neste caso, porque é ela que vai dizer assim, poxa, realmente esse processo vai pelo menos ser analisado. Não é que ele vai ser contemplado, não é que ele vai ser atendido os pedidos, mas ele pelo menos vai ser analisado por esse juiz. Ok? Mais alguém? Então, lá no artigo 840 da CLT, ela traz essa previsão, e eu gosto de trazer esses exemplos do ambiente de trabalho, que a gente consegue vislumbrar de maneira muito mais clara. Eu acredito que a CLT é muito perspicaz em alguns artigos, como esse artigo 840, e o próprio Código de Processo Civil, ele traz um diálogo com a CLT, vocês sabem que tem esse diálogo direto entre a CLT e o Código de Processo Civil, para dizer o seguinte, poxa, a minha ação, né, depois que ela vira processo, depois que ela entra no Poder Judiciário, tem esse aspecto processual, ela não pode ser escrita de qualquer forma. Veja o que o artigo 840 diz da CLT. Ela diz que a reclamação poderá ser escrita ou verbal. E o parágrafo 1º diz o seguinte, sendo escrita, ela não pode ser feita de qualquer jeito. A reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio e o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Professor, o que é isso aí? São os elementos da ação que eu falei para vocês lá no começo das nossas aulas. Os elementos da ação são justamente isso. É a forma como eu consigo descrever a minha petição inicial, que não necessariamente, como a Joyce está falando, vai ter os meus pedidos contemplados, mas eu tenho que demonstrar quais são os pedidos, óbvio, para que ela seja recebida. Para que eu diga assim, do aspecto processual, não tem nenhum problema, não tem nenhum vício. Juiz, receba aí meu processo. Analise. Ainda que eu perca. Ainda que realmente o senhor diga que eu não tenha razão, e aí depois eu posso até recorrer com relação a isso, mas do ponto de vista processual, não tem problema nenhum em minha petição. Então, receba. Então, o artigo 840 ele é muito feliz para trazer da CLT, né? Para trazer realmente esse aspecto processual e dizer o seguinte, olha, tu vai levar o processo, mas tu não vai levar de qualquer forma. Tu tem que atender ali um parâmetro, um regramento específico, para demonstrar em juízo que tu está atendendo pelo menos as regras processuais. Nem que a parte material não seja atendida, mas pelo menos do ponto de vista processual, esse juiz ele não pode implicar contigo. Ok? Deixa eu passar aqui, para a gente finalizar. E a partir disso, eu tenho essa classificação das ações trabalhistas. Eu coloquei trabalhistas, mas aí serve para qualquer tipo de ação, tá, gente? Civil, até criminal também. Vejam que... é porque, como eu tratei muito de exemplo de trabalhista, eu acabei ficando isso na minha mente. Mas isso serve de classificação das ações de âmbito geral. Vejam que eu tenho uma classificação ali para dizer que o sistema jurídico ele consegue ali catalogar essas ações conforme a natureza do pedido. Então, conforme o pedido que você faz ali na justiça, o provimento que você quer que seja atendido, que se busca ali obter do Poder Judiciário, ou seja, do Poder Jurisdicional, que eu falei para vocês, essa classificação ela pode se basear em 3 grandes espécies, que é a ação condenatória, tá bem aí no slide, vou mandar isso aí para vocês depois. Pode ser uma ação constitutiva, eu quero, na verdade, não condenar alguém, eu quero só constituir um direito. Ou ao invés disso, eu quero só declarar, coloquei aí para vocês, eu também tenho a ação executiva e a ação mandamental. Professor, qual que é a grande diferença? Por exemplo, na condenatória, qual é a finalidade? Condenar. Eu quero que o juiz ele condene o réu ao pagamento ali de uma obrigação, ao cumprimento de uma obrigação, né? De dar, de fazer, de não fazer, de me pagar de uma dívida. Então, uma ação de cobrança, por exemplo. Quando eu quero que o juiz ele condene a Joyce a pagar uma determinada quantia. Qual é a natureza dessa ação? Condenatória. Quero condenar. Eu não estou declarando direito. Uma ação de indenização por danos morais. Eu quero a condenação ao pagamento. Vejam que, a depender do provimento, da intenção que eu entro na justiça, a natureza ela muda. Né? A natureza da própria ação ela muda. Para que realmente ela diga, a partir disso, se eu quero condenar a pessoa, se eu quero só constituir, se eu quero declarar. Professor, na constitutiva, o que eu pretendo fazer? Na constitutiva, eu quero constituir um direito. O que é isso? Eu quero modificar,
eu quero constituir, eu quero extinguir uma relação jurídica, né? Por exemplo, uma ação de divórcio. Eu não estou condenando ninguém. Eu quero extinguir. Professor, mas só interrompendo um pouco, mas sou eu que digo qual vai ser a classificação dessa ação, ou dependendo do não tem caso, essa necessidade. Dependendo do caso aí que vai ser classificada. Exatamente. Essa classificação é doutrinária, tá, Ralhan? Não tem necessidade de eu colocar lá no processo. Olha, minha ação ela é condenatória. Não tem necessidade. Isso aqui é uma classificação doutrinária. Vai depender do meu pedido, não é isso? Exatamente. De acordo com o meu pedido, eu vou conseguir classificar e identificar aqui. Beleza? Tá, obrigado. Por exemplo, a ação de divórcio, Railan. Eu não quero condenar ninguém. Então, se você se divorciar de alguém futuramente, você não vai querer condenar o pagamento, por exemplo, de uma indenização. Mas tu quer extinguir ali, tu quer desconstituir, neste caso, o vínculo patrimonial. Ou seja, uma ação desconstitutiva, neste caso. Então, uma ação de anulação de negócio jurídico. Eu tenho um negócio jurídico ali, um contrato, pelo qual eu vi que tem vários vícios. Eu não quero condenar ninguém. Quero que o juiz desfaça o contrato por vício. Uma ação de interdição. Quando eu quero constituir a incapacidade civil de uma pessoa. Dizer assim, ó juiz, essa pessoa está incapacitada civilmente neste momento. Então, eu quero só constituir esta nova relação. Então, vejo que a natureza ela muda de acordo ali com o pedido que eu faço, de acordo ali com a intenção que eu faço perante aquele juiz. Declaratória, professor. Eu quero declarar a existência de um direito. Ou que ele não existe, por exemplo. Né? Então, uma ação de declaração de inexistência de débito perante o Serasa. Eu não quero condenar o Serasa. Eu quero só dizer assim, meu nome não está aí, não deveria nem estar aí. Então, declare-se que realmente não tem esse débito perante a mim e o Serasa. Uma ação de, deixa eu ver, de investigação de paternidade, por exemplo. Quando se quer que o juiz declare essa possível filiação entre o pai e o filho, por exemplo. Não quero condenar o pai. Quero declarar. Então, vejo que a depender da situação, do exemplo que eu dou para vocês, eu consigo vislumbrar se aquela ação ela é mais condenatória, se ela é constitutiva, se ela só declara um direito, né? Ou se ela manda, como é a ação mandamental. Professor, o que é a ação mandamental? É de mandar, de ordenar. Então, quando eu peço para o juiz ordenar fazer aquilo, né? Para que faça-se aquilo, de forma imediata de execução, né? Não se confunde ali com a condenação, né? O mandado de segurança, por exemplo, que é para proteger um direito líquido e certo. Não sei se vocês já estão estudando constitucional, mas ele protege o meu direito líquido e certo contra um ato ali abusivo ou ilegal de uma autoridade. Um habeas corpus, que é um outro remédio constitucional, que vocês vão ver lá em constitucional. Ele protege a minha liberdade de locomoção. Então, vejam que o meu provimento, né, o meu intuito ali é essencialmente mandamental. É uma ordem que eu peço para o juiz, direto ao réu ou à autoridade, para que se faça aquilo. Né? Não exige, inclusive, prévia fase de conhecimento. Não exige a produção de provas. Porque aquilo que eu levo para o juízo já é suficiente para ele mandar que se faça aquilo, que se cumpra aquilo. Então, uma ação mandamental. Ok? Quem quer falar? Professor, numa tutela Fala. de urgência, aí ela entra o quê? Como mandamental? Se ela for concedida, eu posso conseguir classificá-la diretamente ali numa mandamental. Ok? Agora, se houver, por exemplo, a produção de provas e que eu peça, inclusive, a condenação também disso, aí a depender da circunstância, eu já consigo classificá-la ali como ação condenatória. Beleza? Então, a depender do que é pedido e que é atendido, neste caso, eu consigo declarar ou constituir ou condenar. Mas, geralmente, neste caso, é mandamental mesmo. Tá, Antônio? Que como é tutela de urgência, se entende que eu tenho provas suficientes ali para que aquilo realmente seja antecedido sem a necessidade de produção de outras provas. Só mande-se executar aquilo. Perfeito? E eu tenho a executora. Obrigado. A executora, gente, ela geralmente é muito vista ali no processo do trabalho e no processo de execução criminal. A executar é uma fase bem específica ali do meu processo, né? Eu já tive a sentença, eu já tenho aquele título ali que representa a minha sentença, e eu quero simplesmente só executar, fazer com que aquilo seja cumprido, né? A grande diferença para mandamental é que na mandamental eu não tenho ainda essa fase anterior. Já na executar eu já tinha essa fase anterior, já passei por todo um outro processo de conhecimento, e agora eu só quero executar aquilo. E já houve a sentença com relação àquele processo. Então, na ação executória, eu quero realmente, de fato,
só fazer cumprir aquele papel daquela sentença, ok? Beleza? Então, assim, gente, com base nisso, eu Professor, espero que... Pode falar, Joyce. é na questão daquele transitado em julgado, que a pessoa está só aguardando a execução. Está só aguardando a execução, exatamente. E eu quero que Aí, seja cumprido aquele título. Aí eu tenho a natureza executória daquele título executivo. já é a Então, parte vejo... final, né? Exatamente, que é a minha fase final, ok? Com relação a isso. Mais alguém? Beleza? Então, vejam que toda ação, gente, ela busca um efeito jurídico. Se eu entro na justiça, eu quero algum pedido. Né? Tanto que os pedidos é um dos elementos ali da minha ação para eu conseguir realmente demonstrar de forma processual que ele vai ser aceito, pelo menos aceito de forma processual. Mas toda ação ela tem um intuito, ela tem um objetivo. Tu não entra na justiça à toa. Tu quer declarar o direito, tu quer constituir, tu quer condenar, tu quer executar, tu quer mandar, né? No caso, ordenar, pedir para aquele juiz ordenar que aquilo seja feito. Né, se for uma tutela de urgência, como o Antônio trouxe para a gente. Então, vejam que, a depender da circunstância e do pedido pelo qual eu consigo classificar a minha ação em diferentes tipos. Né? Eu tenho uma ação condenatória, eu quero condenar o pagamento de uma coisa, eu quero condenar aquele réu, que ele seja preso. Eu tenho uma ação constitutiva, como esse exemplo que eu coloquei para vocês. Ó. Constitui só um direito, equiparação salarial. Então, imagina que a Joyce e o Antônio trabalham na mesma empresa. E ele, por ser homem e ela, por ser mulher, recebem diferentes salários. Professor, isso acontece? Demais. Acontece isso hoje, em 2025. Mas observe que, só por conta dessa circunstância, que é discriminatória, a Joyce ela pode procurar a justiça para dizer o seguinte: olha, eu quero constituir um direito pelo qual a própria Constituição Federal já traz isso para mim, de que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, eu quero minha equiparação salarial com relação ao Antônio. Então, constitua, por exemplo, esse direito pelo qual é protegido pela Constituição Federal. Eu quero só constituir, quero só formar um novo direito. Né? Até então, a Joyce recebia menos, mas eu quero receber pelo menos o tanto que o Antônio recebe. Quero constituir esse direito, pelo qual não existe ainda. Eu quero só declarar a paternidade daquele pai perante o filho, por exemplo. Então, vejo que o intuito, né, é que ele consegue ali identificar, inclusive, a natureza dessas ações. Perfeito? Quem mais? Professor, só para ver se eu entendi direitinho aqui, porque eu às vezes bagunço aqui um pouco os conceitos. Então, o correto, quando a gente vai falar assim, nós vamos entrar com ação, não com processo, não é isso? Isso, exatamente. Tu vai ajuizar a ação quando ela adentra no poder judiciário, que ela se transforma ali naquele papel físico, né, ou de modo virtual daquele PDF, ele passa a existir como processo. A ação Aí se a transforma ação, no processo. a ação a gente entra com a petição, né? Entra com a petição Exatamente. para ajuizar a ação. Assim, o Exatamente. correto é essa nomenclatura. É só isso que eu queria. Perfeito. Eu ajuizo a ação para que ela, sendo recebida pelo Poder Judiciário, sendo contemplada, ela se transforme no processo. Beleza? Ok. Perfeito? Pessoal, mais alguma dúvida? E assim a gente encerra, tá? É isso que vai cair na nossa prova. Esses assuntos que vão cair, tá? Tá bem tranquila a nossa provinha. Podem usar o Vadmeco, mas estudem esses aspectos. Estudem aqueles artigos que eu mandei também para vocês, lá no grupo, tá? Que é importante. E esse materialzinho eu posso mandar também para vocês. Eu acabei de criar, mas eu posso mandar para vocês agora. Tá bom? Fala, Joyce. Certinho? Oi, Sara. Pode falar. Bom, o senhor manda para a gente, viu? Mando sim. Valeu, obrigado. Tem aquela minha Professor, questão, obrigado. Eu que agradeço. Quem mais, Sara? professor, tem aquela questão da nota que não pude comparecer por motivo de saúde. E aí eu vejo com o senhor no dia da prova, do meu trabalho, enviei. Faz o seguinte, me manda uma mensagem no privado, aí tu me lembra e a gente vê o que eu faço, tá bom? Tá, vou lhe encaminhar, que a gente falou, se eu pedir para falar pessoalmente, que a gente não conseguiu se encontrar. Tranquilo. Pode me Obrigada, mandar logo. professor. Beleza? Pessoal, um grande abraço para vocês. Então, até quinta-feira. Gravei e depois eu disponibilizo o link para vocês, tá bom? Tchau, um abraço. Tchau, professor. Obrigada. Tchau.